Olá, galerinha da Fogmania, a verdade está lá fora. O canal de mistérios é aqui. O livro de Enoque conta a história de Nepilim, como os anjos se corromperam e como Deus limpou a terra. Os anjos corrompidos, Nepilim, tremendas vidas, um grande dilúvio e conhecimento antigo e avançado são alguns dos tópicos discutidos no livro de Enoque, um manuscrito antigo contendo vários contos narrados por Enoque, uma figura bíblica atestada e avô de Noé que estava em contato direto com o divino Criador. A Bíblia Etíope é a Bíblia mais antiga e mais completa da existência. É composto de 88 livros, superando a versão King James, que tem apenas 66. Os textos em falta não estão incluídos na versão convencional da Bíblia devido à sua natureza desafiadora, embora seus autores tenham sido atestados e seu trabalho reverenciado pelos primeiros cristãos. A seguir são os manuscritos ausentes. O livro de Enoque, de Esdras, de Baruch, de Macabeu, e de diversos outros que não tem na versão atual da Bíblia. Antes de ser traduzido para o grego e aramaico, a Bíblia Etíope foi escrita no dialeto etíope, já extinto que era conhecido como Ge'ez, atestando como a mais antiga escritura sagrada do mundo, 800 anos antes que a versão King James tenha surgido. Enoque era o grande bisavô de Noé, a sétima geração de seres humanos após Adão. Por causa de sua legitimidade, ele foi escolhido por Deus para cumprir sua ordem e entregar suas palavras, particularmente depois que a terra se tornou corrupta devido aos atos irresponsáveis de uma ordem superior de anjos com impressionante aparência humana, também conhecida como os vigilantes. Enoque foi o mensageiro de Deus, e aquele que recebeu as suas palavras bem entendidas e as espalhou por toda a terra. No final, ele foi levado por Deus para o seu reino, escapando assim da sua morte terrena que mais cedo ou mais tarde estaria sobre ele. Depois que ele se tornou o pai de Matusalém, Enoque andou fielmente com Deus por 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu um total de 365 anos. Enoque andava fielmente com Deus. Então ele não era mais, porque Deus o levou embora. Pela fé, Enoque foi tirado desta vida, para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado, porque Deus o tinha levado embora. Pois antes de ser levado, ele foi recomendado como alguém que agradou a Deus. Hebreus 11, 5. Não é de admirar porque o livro de Enoque não tenha sido incluído na versão bíblica moderna, já que seu conteúdo fala de anjos ímpios que se encontraram com mulheres mortais e se acasalaram com elas, dando à luz a raça híbrida de humanoides gigantes conhecidos em toda a secular história bíblica como Nepilim. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias lhes nasceram belas e formosas filhas. E os anjos, os filhos do céu, vieram e cobiçaram atrás delas, e disseram uns aos outros: Vamos, escolhemos mulheres entre os filhos dos homens e gerai nossos filhos. E Senjazá, que era o seu líder, disse-lhes: Temo que não aceiteis fazer este ato, e só eu tenho que pagar a pena de um grande pecado. E todos responderam a ele e disseram: Todos fizemos um juramento, e todos nos ligamos por imprecações mútuas para não abandonar este plano, mas para fazer isso. Então juraram todos juntos e ligaram-se por imprecações mútuas nele. Fonte Livro de Enoque, capítulo 6. E assim os anjos mergulharam dos céus para tomar esposas de sua própria escolha, desafiando o julgamento do Criador. Eles contaram 200 e foram liderados por suas lideranças, e estes são os nomes de seus líderes: Samiasás, seu líder, Araquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquijal, Azael, Armaros, Batareu, Anamiel, Zaquiel, Sansapeel, Satareu, Tureu, Jonjael, Sariel. São chefes de dezenas. Quando os anjos desceram para a terra, eles começaram a oferecer de presentes o conhecimento para os homens e mulheres mortais, desafiando assim a vontade do Criador de ter uma raça inalterada de seres humanos com uma vontade própria. Em troca, os anjos exigiam respeito e adoração, mas não sabiam que eram o caos que haviam instituído.
E Azazel ensinava os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e lhes fazia conhecer os metais da terra e a arte de operá-los, os braceletes, os ornamentos e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras dispendiosas, e todas as tinturas existentes. E surgiu muita impiedade, e cometiam fornicação, pois foram desviados, e se corromperam em todos os seus caminhos. Senjaza ensinou encantamentos, com raízes, Armar os ensinou, a resolução de encantamentos, Baraquijal, ensinou, a astrologia, Cocabeu as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Xanciel os sinais do sol e Sariel o curso da lua. E como os homens pereceram, clamaram, e seu clamor subiu ao céu, todas as criaturas vivas tornaram-se impenetradas de uma maneira ou de outra pela nova ordem das coisas. Os anjos não perceberam que os seres humanos eram muito imaturos e ingênuos para serem ensinados tanto conhecimento de uma só vez. Como consequência, a terra ficou avermelhada do sangue de suas criaturas, e todos os seres viventes tornaram-se então propensos à limpeza divina. E todos os anjos tomaram para si esposas, e eles começaram a se contaminar com elas, ensinaram-lhes encantos e encantamentos, e cortes em raízes, e os fez conhecer plantas. E elas ficaram grávidas, e eles fizeram gigantes, cuja altura era de 3 metros. E quando os homens não puderam mais sustentar, os gigantes se voltaram contra eles e começaram a devorar a humanidade. E comer pássaros, animais, répteis e peixes, e devorar uns aos outros, e beber o sangue. Então a terra lançou acusação contra os sem lei. A concepção dos Nepilins foram os primeiros seres humanos cuja provação tiveram que enfrentar, como não havia maneira de superar as necessidades dos humanoides. Interviram na ordem natural das coisas e enfureceu o Criador. Então os vigilantes e tudo que havia sido corrompido estavam prestes a provar a retribuição. E destruir todos os espíritos réprobos e os filhos dos vigias, porque eles têm prejudicado a humanidade. Destrua todos os erros da face da terra e deixe toda a obra má chegar ao fim. E apareça a planta da justiça e da verdade, e ela será uma bênção. As obras de justiça e de verdade serão plantadas na verdade e alegria para sempre. E purifica a terra de toda a opressão, e de toda a injustiça, e de todo o pecado, e de toda a impiedade. E toda a impureza que é operada sobre a terra será destruída da terra. E todos os filhos dos homens se tornarão justos, e todas as nações oferecerão adoração e louvar-me-ão, e todos me adorarão. E a terra será purificada de toda a impureza, e de todo o pecado, e de todo o castigo, e de todo o tormento, e nunca mais os enviarei de geração em geração e para sempre. Foi desnecessário dizer que a morte global tomou a forma de uma grande inundação, e Noé foi informado disto através das palavras atribuídas de seu antepassado Enoque, e foi permitido para que perpetuasse a espécie humana, assim como preservasse a incontável vida selvagem. Então disse o Altíssimo, o Santo e Grande falou, e enviou Uriel ao filho de Lameque, e disse-lhe, vai a Noé e disse-lhe meu nome é esconde-te. E revela-lhe o fim que está se aproximando, que toda a terra será destruída, e um dilúvio está prestes a vir sobre toda a terra, e destruirá tudo o que está nele. E agora instruí-lo para que ele possa escapar e sua semente possa ser preservada por todas as gerações do mundo. Embora alguns possam achar difícil acreditar, o grande dilúvio havia sido agendado muito antes de Noé, e foi seu grande bisavô que tinha espalhado a palavra divina. O cataclismo era inevitável, já que antes desse momento, os habitantes da terra se corromperam e não podiam mais viver em paz. O livro de Enoque conta muitas histórias controversas de um tempo de uma forma semelhante ao que experimentamos hoje, mas com algumas diferenças importantes. Antes do grande dilúvio, os seres humanos tinham uma enorme expectativa de vida, fato atestado pela lista de reis sumérios e a linha do tempo do faraó egípcio. Embora os historiadores ainda considerem esse marco do tempo na história humana como não provado é fictício, há inúmeros relatos falando daqueles dias em que deuses andavam entre os homens, quando criaturas mitológicas não eram apenas uma invenção de imaginação e 100 anos de vida marcavam apenas o início da jornada.
Hoje, parece que nossa história é remota ou não é permitida a vir à tona porque transformaria a ordem instituída em pedaços, ou porque esse ciclo da história humana nunca foi feito para ser conhecido, por alguma razão realmente intrigante. Quanto essa privação está beneficiando a humanidade, só podemos especular, mas acredito que essa percepção nos oferecerá alívio, e é exatamente isso que precisamos para nos tornarmos em paz com nós mesmos e com o universo de que todos formamos parte. O que vocês acham? Deixe nos comentários. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais e se for novo por aqui, se inscrevam em nosso canal.